Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs que estão acompanhando o nosso estudo da Carta aos Romanos. Hoje nós vamos começar a nossa aula 3, ok? Segunda-feira, que eu gravo as aulas um pouco antes, mas eu vou estar postando ela na segunda-feira, por volta das 11h30 da manhã, ok? Então, vamos estar continuando nosso estudo. Nós paramos na aula anterior no verso 5 do capítulo 1, ok? Paulo ele vai demonstrar para nós do verso 1 ao verso 5 que ele é servo de Cristo, que ele foi chamado para pregar o Evangelho. E na aula passada nós aprendemos o que é o verdadeiro Evangelho, ok? Com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que esse Evangelho ele foi prometido nas Escrituras, que esse Evangelho ele é antigo, ele é desde a eternidade, ok? E que esse Evangelho ele é aplicado a nós e à Igreja de Cristo, a todos aqueles que creem, ok? Paulo recebeu a graça para ser apóstolo e agora ele continua no verso 6, ao qual a gente vai estar lendo agora. Hoje vai ser uma aula da qual a gente vai estar usando vários textos bíblicos, amém? Então, os irmãos podem acompanhar aí com as suas Bíblias. Seria bom, muito bom se os irmãos acompanhassem o estudo com as suas Bíblias. Aliás, é um estudo bíblico, né? Então, um estudo bíblico sério, logicamente, a gente vai ter que usar a Bíblia para aprender mais dele, né? Para aprender de modo mais profundo mesmo, ok? O texto então é Romanos, capítulo 1, do verso 6 a 8. Eu vou ler com os irmãos, ok? Entre as quais... eu vou voltar aqui, eu vou ler na minha Bíblia o verso 1 ao verso 5, só para a gente entender o contexto, tá? Ele começa assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, ok? E agora nós continuamos aí no verso 6, que ele vai começar a falar sobre a igreja, ok? Entre as quais sois também vós, aqueles cristãos que estavam lendo a carta de Paulo, chamados, ok? Para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, nós já estudamos sobre essa cidade, como era a igreja lá, que era composta de judeus e gentios, né? Os irmãos lembram bem. Amados de Deus, olha o que o texto diz. Primeiro, o texto diz que aqueles cristãos são chamados para serem de Cristo, ok? E eles são agora amados de Deus. Eles são santos, chamados santos, ok? Então, três coisas que nós podemos já aprender logo de começo, ok? A igreja ali, aqueles cristãos, eles foram chamados para ser de Cristo, ok? Chamados para serem servos. Eles foram amados de Deus, ou amados por Deus, e chamados também santos, ok? Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, o verso 8, que é o último. Hoje a gente vai ficar só nesses 3 versos. Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos. Ele está dando graça aqui acerca daquela igreja, ok? Acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, ok? Ou seja, a fé da igreja de Roma, apesar das perseguições, apesar de tantas coisas que eles passavam, a fé deles era anunciada em todo o mundo, ok? E depois nós vamos aprender o que quer dizer isso, ok? Então, a lição de hoje trata das marcas da verdadeira igreja. A gente tratou das marcas do verdadeiro evangelho, agora a gente vai tratar das marcas da verdadeira igreja, ok? E vamos estar acompanhando aí em vários textos bíblicos, ok? O que Paulo tem a nos dizer sobre a igreja? Veja bem, o verso 6, eu já falei disso aqui, acabei de falar, né? Entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, ok? Na versão NVI está escrito assim: vocês também estão entre os chamados para pertencerem
a Jesus Cristo, ou seja, esses seres têm o sentido de pertencer, ok? Primeiro ponto que nós aprendemos aqui, a igreja é o povo, então, chamado de Deus, ok? Chamado por Deus, aliás, né? Para ser propriedade de Cristo. Nós somos propriedade do nosso Senhor, ok? O nosso senhorio não é mais o pecado, mas sim Cristo, conforme Paulo vai relatar lá no capítulo 6 de Romanos. Nós vamos chegar lá ainda. No capítulo 6 ele fala que nós estamos mortos para o pecado, que da mesma forma que Cristo morreu, nós também morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele, ok? E é por isso que nós podemos vencer a força do pecado, ok? Pertencemos a Cristo, em primeiro lugar, antes da fundação do mundo. E isso está explicado muito bem no livro de Efésios, capítulo 1, no verso 4. Diz assim o texto, olha, Efésios 1, 4, esse texto. Porque Deus nos escolheu nele, olha só, Deus nos escolheu em Cristo, ok? Aqui está falando esse nele, aqui é Cristo, antes da criação do mundo, antes mesmo do mundo ser criado, Deus já tinha nos escolhido, ok? E nos escolhido para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, ok? Veja bem, então Deus, antes mesmo da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo Jesus, seu Filho. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis na presença dEle, ok? Segundo ponto aqui, segundo subponto, né? A nossa salvação tem origem eficaz, veja bem, no chamamento de Deus Pai, ou seja, foi o próprio Pai que nos chamou, segundo o livro de João, capítulo 6, 44, e segundo também o livro de Lucas, capítulo 9, 35. Eu quero acompanhar a leitura com os irmãos aqui. João, capítulo 6, vamos ver. João, capítulo 6, o verso 44, diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia, ok? Esse texto de João 6,44, Deus está claramente falando, aliás, Jesus está claramente falando que ninguém pode vir até Ele se o Pai, opa, errei aqui, desculpa, irmãos, ninguém pode vir até Ele se o Pai, se o Deus Pai, se o seu próprio Pai não o trouxer, ok? O mesmo Pai que enviou Jesus é o mesmo Pai que atrai os filhos até Cristo, ok? É isso que o texto diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia, tá? Ou seja, Cristo ressuscitará aqueles que foram atraídos pelo Pai, ok? A igreja, nós aprendemos também, eu vou pular esse texto de Lucas 9,35, mas os irmãos podem ler ele em casa, tá? Senão vai ficar muito texto, os irmãos vão ficar sem nada para ler em casa, mas dê também esse texto de Lucas 9,35, ok? A igreja é um presente do Deus Pai ao Deus Filho, e é isso que ele vai mostrar para nós em João, capítulo 17, né? Que fala da oração de Cristo pela sua igreja. E eu vou ler todo esse texto aqui com os irmãos. João capítulo 17, do 1 ao 6. Olha só o que diz. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Ele orou dessa forma: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Tá vendo? Aqueles que eram de Deus, Deus agora dá ao Filho. E é interessante que há uma figura em Apocalipse que mostra o Filho, que mostra Jesus Cristo, o Filho, devolvendo ao Pai todas as coisas, ok? E pode estar fazendo uma referência a nós cristãos também, que somos salvos em Cristo. Então, a igreja do Senhor é um presente de Deus Pai, que o Deus Pai, né, deu ao Deus Filho, ok? Verso 7, continuando o nosso texto.
Diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Olha só o que nós aprendemos, que a igreja é amada por Deus, ok? Chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, ok? A igreja, então, é o povo amado de Deus, ok? Jeremias 31:3 diz que Deus atraiu a sua igreja, que Deus ele nos atraiu com cordas de amor, ok? Eu vou abrir aqui rapidamente Jeremias, capítulo 31, verso 3. Eu não lembro de cor esse verso, né? Vagamente a gente lembra de alguns versos, né? Mas esse verso agora eu não lembro de cor. Mas ele diz realmente isso, que Deus, ele amou tanto a sua igreja, que atraiu ela com cordas de amor, ok? Apesar do texto não falar para a igreja aqui, né? Mas diz assim, o Senhor lhe apareceu no passado, deixa eu ler o 2, tá? Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair, ok? E aqui está fazendo referência a Israel, mas também faz referência à igreja do Senhor, ok? Então, veja bem, não foi a igreja que amou Deus primeiro, foi Deus quem a amou desde a eternidade, ok? 1 João capítulo 4, verso 19 vai dizer que não fomos nós que escolhemos, né, o nosso Senhor, mas que Deus os amou primeiro. Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 4, não o Evangelho, mas a carta, né? 1 João, capítulo 4, no seu verso 19. Vamos ver esse versículo. Diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, ok? Ou seja, nós só amamos a Deus porque primeiramente Deus nos amou, ok? E é interessante essa figura, né? Que nós não temos força suficiente para amarmos a Deus por nós mesmos, ok? Até mesmo para que nós pudéssemos amar a Cristo, amar a Deus, Deus ele precisou fazer algo primeiro no nosso coração, ok? Eu costumo sempre dizer que na minha igreja que o pontapé inicial é Deus quem deu, né? Foi Deus quem começou a obra no coração do homem, porque fora disso não teria como o homem fazer nada, ok? A igreja, mais uma vez, é um povo amado de Deus. Diz isso também em 1 João capítulo 3, verso 1. Essa é a aula com mais textos bíblicos, tá? Os irmãos então tenham paciência para estar acompanhando. Diz assim, 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Um grande amor, né? Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, Deus nos amou através de seu Filho com grande amor. Esse amor foi concedido a nós pelo próprio Deus, ok? O fato de sermos chamados filhos de Deus foi concedido pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, ok? Continuando o texto diz também que a igreja do Senhor são aqueles que são chamados santos, ok? Olha lá, todos que estáis em Roma, está fazendo referência à igreja, amados de Deus, chamados santos, ok? E aqui nós aprendemos, no ponto 3, que a igreja foi chamada para ser santo, ok? O povo da igreja foi um povo chamado para ser santo, ou seja, a igreja foi chamada para ser uma igreja santa. Nós devemos esse mundo ser sal, nós devemos esse mundo ser luz, ok? Nós devemos levar para esse mundo o cheiro do nosso Senhor, o cheiro de Cristo, levar a mensagem do Evangelho. O nosso alvo, o nosso maior alvo, a nossa maior luta, né, neste mundo é a luta para ser santos, ok? A luta para ser santificado, a luta, irmãos, para crescer em santificação, ok? A santificação é o processo que acontece ali, né, antes da glorificação. E é interessante porque antes de nós sermos glorificados, antes de Cristo nos levar como sua igreja para ser glorificados, nós devemos ser santificados por Ele mesmo, ok? Deus chamou a igreja do mundo para viver separada do mundo, mesmo estando no mundo, ok? A igreja está no mundo, ok? Mas está no mundo para levar a mensagem para o mundo, mas ela deve viver separada do mundo, mesmo estando no mundo, porque Deus chamou a igreja para isso.
Deus chamou a igreja para ser santa. A igreja, então, ela deve ser separada. Na igreja, a igreja, ela deve ser um contraste, irmãos, entre a vida pecaminosa e a vida santa, ok? As pessoas devem olhar para nós e ver em nós pessoas santas, pessoas que têm um verdadeiro compromisso com Deus, um verdadeiro compromisso com o Pai, um verdadeiro compromisso com aquele que o salvou, ok? A igreja também deve viver exclusivamente para Deus, eu já disse aqui, né? Como sal e luz. Nós devemos ser sal e luz. Vamos abrir em Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao 14, para a gente estar frisando um pouco mais sobre isso. Filipenses 3, do verso 13 ao 14, diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Olha só o que ele diz agora: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos então ser igrejas que prosseguem para o alvo, ok? Esse alvo é a santificação, esse alvo é a glorificação. Nós devemos glorificar o nome do Senhor dessa forma, sendo santos, ok? Continuando aqui, o verso 7, Paulo agora ele vai saudar a igreja com a graça e a paz, ok? Ele diz: graça e paz de Deus, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, ok? A igreja, ponto 4, é o povo que recebe graça e paz, ok? Essa graça e paz ela é proveniente de Deus, não é uma paz que o mundo dá, não é uma graça aparente, ok? Não é uma graça aparente, nem uma paz que o mundo dá, mas é uma paz e uma graça proveniente de Deus, proveniente do próprio sacrifício do Filho de Deus na cruz, ok? É impossível pertencer à igreja de Cristo. Eu estou falando aqui não a placas, mas a igreja invisível, ok? É impossível pertencer à igreja sem ter graça e paz. Aquele que fala que é cristão, mas que não é uma pessoa cheia de graça e cheia de paz, talvez ele nunca tenha sido um cristão, ok? Paz, lembre-se, é um fruto do Espírito, é um dos frutos do Espírito que estão ali em Gálatas 5:22. E esses frutos, eles são provenientes do quê? Da graça, ok? Então, só tem fruto quem tem a graça. Só tem fruto quem é salvo realmente por Cristo. Então, a gente chega à conclusão que é impossível pertencer à igreja de Cristo sem ter graça e sem ter paz. Essa graça é a graça salvadora, ok? Não é graça de dar risada, né? De felicidade, não é isso. Mas é a graça salvadora de ser salvo por Cristo. Ou seja, como um cristão ele pode dizer que é cristão sendo que ele não tem a graça? Ou seja, em outras palavras, como um cristão pode dizer que é cristão se nem ele salvo foi ainda, ok? Então, vamos continuar aqui. Graça, só para definir para os irmãos. Graça é o amor imerecido de Deus aos pecadores, revelado em Cristo, ok? Mais uma vez, graça é o amor imerecido, nós não merecemos esse amor, ok? É o amor imerecido de Deus aos pecadores, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, ok? Outra definição para graça é favor imerecido, ok? E paz é um estado de reconciliação, não é uma paz qualquer, mas é o estado de reconciliação do homem com Deus, ok? O homem ímpio e pecador, quando ele é alcançado por Cristo e pelo seu Espírito, ele é reconciliado com Deus. Aí entra a figura de reconciliação, que é a reconciliação que Paulo vai nos explicar nas suas cartas, que é a reconciliação de um pai com um filho, ok? Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, quando nós recebemos o Evangelho e cremos no Evangelho, nós somos reconciliados com o nosso Pai, ok? Graça é a raiz e paz é o fruto, como eu disse para os irmãos, ela é até um fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22, ok? Então, é a graça que é a raiz e que gera os frutos, ok? Fazendo referência agora, estou fazendo referência não só ao fruto da paz, mas aos frutos ali, todos aqueles frutos de Gálatas 5:22, aqueles 9, ok? A graça
Aqueles que são alcançados pela graça, eles são como terras ali, como terras que podem receber as sementes, né, desses frutos, ok? Em outras palavras, os que são alcançados pela graça, inevitavelmente darão frutos para o seu Senhor, ok? E ao contrário, lógico, aqueles que não são alcançados pela graça, né, irmãos? Graça, então, é a causa da salvação, ok? E a paz é um dos frutos, é um dos resultados da salvação. Quais são os outros resultados da salvação? Os próprios frutos: amor, alegria, paz, que eu já falei que é o terceiro, né? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é fruto da graça, é fruto da salvação. Jesus nos salvou para que dessemos frutos. A Bíblia diz que uma das formas da gente glorificar a Deus é dando frutos. Quando nós damos frutos, né, esses resultados da salvação, quando nós damos os frutos, nós glorificamos o nosso Pai que está nos céus, ok? Então, aquele homem, aquela mulher que é membro da igreja, eles devem ter então graça, a graça de Cristo que vai salvá-los, a graça de Cristo que vai livrar eles da ira de Deus. E eles devem também ter paz, que fala que é não somente a paz com os homens, mas que fala também deles terem paz com Deus, serem reconciliados com Deus, ok? Continuando agora, continuando o verso 8 aqui, ele continua dizendo, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos. E ele diz, olha, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Outras traduções diz que em todo o mundo é anunciada a fé que vocês têm, ok? Veja bem, a igreja, então, nós aprendemos aqui que a igreja ela deve ser um povo que dá testemunho da sua fé, ok? E a gente colocou até uma figura aqui de um embaixador de Cristo, um homem com uma bandeira aqui, né? A bandeira do Evangelho, vamos colocar aqui no exílio, né? E aqui a gente colocou até essa frase, sendo como mestre, porque nós devemos ser embaixadores de Cristo realmente, levar a mensagem do Evangelho como arautos. Lembra? Paulo era um arauto, nós devemos fazer da mesma forma, ok? A igreja de Cristo não é somente chamada do mundo para Cristo, mas é também enviada de volta para o mundo para ser embaixador agora de Cristo. Lembra? Qual é o papel de um embaixador? O embaixador é aquele que representa um país, né, em outro país, né? Por exemplo, o embaixador do Brasil na América. Ele é um homem que mora em outro país, ok? Ele não mora mais em sua terra, ele mora em outro país. E lá nesse outro país ele tem a sua casa, a sua residência. E ele é conhecido lá, o embaixador do Brasil, né? Ele é conhecido como representante, como embaixador do nosso Brasil. Então, sempre quando se precisa de alguma coisa na América, em relação ao nosso país, o embaixador do nosso país, que eu não me lembro agora quem é, ele é contatado, ele é chamado, né? Então, da mesma forma, irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui no mundo, mas na verdade, nós fazemos parte de um outro reino, ok? Nós estamos nesse reino mundano terrestre, mas na verdade nós fazemos parte de um outro reino. Nós fazemos parte de um outro lugar. Aqui nós só somos embaixadores. Eu queria terminar lendo em João, capítulo 13, verso 16, ok? Para a gente estar terminando essa aula. E eu peço para que os irmãos orem, para que Deus abençoe esse nosso projeto de estar colocando essas aulas aqui. É tanto para auxiliar os irmãos da nossa igreja, como também para os irmãos de outra igreja que se interessam por estudar, né? E hoje é difícil a gente achar cursos baratos, né, de teologia. Eu nem sou contra as escolas que cobram para ensinar teologia, mas eu só estou dizendo que é difícil achar cursos baratos, né? Por que não usar então a internet como meio para ensinar a palavra de Deus dessa forma, não é verdade? Diz assim então, João capítulo 13, verso 16: Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também, olha só, nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Em outras palavras, nós como mensageiros, nós como escravos de Cristo,
Não somos maior que o nosso mestre. Não somos maior do que aquele que nos enviou. Ok? Irmãos, vou ficando por aqui então. Que Deus abençoe. Na quarta-feira a gente volta com a nossa aula de número 4, ok? E vamos continuar estudando. Os irmãos deixem perguntas no comentário, façam comentários, enriqueçam essa aula, ok? Essa aula aqui é um simples slide, é algo resumido do que a gente ensina ali na nossa igreja, né? Para você ter uma ideia, as pregações ali são, as pregações de estudo, elas duram de 1 hora a 1 hora e 10, ok? Então aqui está sendo algo bem resumido, por isso que eu estou usando até o slide, para resumir, para ficar mais fácil a compreensão com os irmãos, ok? É só algo então para adicionar os estudos da igreja, ok? Mas se você perdeu algum estudo, você pode estar usando os estudos agora também para estar aprendendo, tá bom? Então que Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa e os seus estudos. Amém?